Pessoal, boa tarde. Essa é a última aula do nosso curso sobre a pandemia e depois de, nas últimas semanas, nós termos percorrido vários países, várias épocas históricas diferentes, nós chegamos agora no nosso destino final, que é discutir a pandemia no Brasil de hoje. A minha ideia na aula desta segunda-feira é que a gente possa ter uma conversa sobre aquilo que tem acontecido no nosso país ao longo do último ano, a partir dessas leituras, a partir dessa experiência que nós tivemos nas semanas anteriores. E que tudo que a gente leu, que tudo que a gente discutiu, de alguma maneira nos ajude a compreender esse momento muito difícil que o Brasil está vivendo e nos ajude a situar as nossas próprias experiências, os nossos próprios problemas num contexto histórico mais amplo. Acho que quando a gente entende que os nossos problemas individuais não são apenas uma coisa peculiar a cada um de nós, eles fazem parte, né, de um contexto social mais amplo, dos desafios de uma sociedade como um todo, talvez fique mais fácil para a gente entender as dificuldades que a gente está enfrentando. Talvez faça um pouco mais de sentido para nós tudo aquilo pelo que a gente tem passado. Mas o cara não... Bom, vocês conseguem ver o slide? Está aparecendo para vocês? Sim, professor. Perfeito. Vamos lá, então. Bom, vamos começar fazendo um pouco, talvez, o que foi o retrospecto da aula passada, né? De que o Brasil tem uma boa história no enfrentamento de pandemias, pelo menos desde a criação do Sistema Único de Saúde na década de 80. A gente viu em outras horas, né, que o modo como o Brasil respondeu à epidemia de AIDS, o modo como o Brasil respondeu à epidemia de Zika, tudo isso teve um processo de aprendizado importante, né? No entanto, agora está bem diferente. Eu estava atualizando o slide. Quando eu fiz o slide, o Brasil tinha 200 mil mortos, né? Foi no início do ano. Agora nós já passamos dos 400 mil. E, na realidade, a gente sabe que esse número está subnotificado e que, olhando simplesmente os números de mortes por síndrome respiratória, né, quer dizer, que é basicamente Covid que não foi diagnosticada, a gente já passou do 500 mil de mortos. Então, o que está acontecendo no país? O que houve na resposta atual à pandemia para que a gente tivesse esse número tão absurdamente alto de mortos e sem que a gente tenha ainda uma perspectiva de melhora, né? Muito provavelmente, o que nós vamos enfrentar no curto prazo vai ser, nos meses de inverno, uma terceira onda do coronavírus. A gente não saiu ainda da segunda, mas já está se desenhando o cenário de uma terceira onda. E, novamente, também a gente sabe que o Brasil não é uma exceção. A gente deu uma olhada no panorama regional da América Latina e a gente viu como a situação na América Latina quase inteira está muito ruim. Tem algumas exceções, como Chile, como Uruguai, como Cuba, mas, de maneira geral, a América Latina é a região do planeta que foi mais atingida pelo coronavírus, tanto do ponto de vista da saúde pública, do número de mortes, quanto do ponto de vista da economia, da profundidade da recessão e de como vai ser um problema de longo prazo sair dessa crise, né? Recuperar o que foi perdido. A gente viu também que os países da América Latina, com exceção do Chile e do Uruguai, estão vacinando a um ritmo muito lento. Aqui no Brasil, a gente está tendo uma série de dificuldades relacionadas à falta de vacina, a pessoas que não estão conseguindo tomar a segunda dose, ou que esqueceram que tem que tomar a segunda dose. Então, quer dizer, é um momento bastante complicado, realmente, para todo mundo na região, mas que está particularmente grave para o Brasil. O que a gente está enfrentando aqui é um cenário que se destaca negativamente, mesmo diante do quadro regional da América Latina. Então, por quê? Como é que a gente explica o Brasil ter caído nessa situação? Bom, existem vários fatores que levaram a gente até esse ponto, né, onde nós estamos, mas o primeiro fator, o mais importante deles, como em outros países, é o tipo de resposta que foi dado pelo governo nacional brasileiro.
principalmente pela questão do negacionismo. Então, o que é o negacionismo? É negar que há uma pandemia, o que foi feito muito no início, assim, olha, não é nada grave, é apenas uma epidemia de gripe como outra qualquer, ela não vão morrer nem 1.000 pessoas por causa disso. Foram fatos, foram declarações que foram dadas em vários momentos por autoridades do governo brasileiro em diversos momentos, mas também o negacionismo no sentido de não aceitar as conclusões às quais a ciência chegou sobre a gravidade do momento que a gente está vivendo. Então, isso se manifestou de maneiras diferentes ao longo desse último ano, né? Mas foi quase sempre uma oposição ao lockdown, à medida de isolamento social. O governo federal foi contra o isolamento em todos os momentos, desde o início até agora, e com muita frequência também um discurso contra as vacinas. Só alguns meses atrás, só do início do ano para cá, é que o governo federal realmente começou a defender a ideia de vacinação, né? Começou a dizer que era algo importante, ainda que seja um discurso muito marcado por contradições, por restrições. E, bom, o que tem acontecido? Não? A partir do momento em que o governo federal assumiu esse discurso, isso fortaleceu muito também a posição de outros grupos na sociedade brasileira que queriam falar contra a pandemia, que queriam negar, né, a seriedade do que estava acontecendo. Então, por exemplo, associações empresariais contrárias ao lockdown, contrárias ao isolamento social. Vão dizer, não, a economia não pode parar, a gente tem que continuar com as coisas abertas. Ou então, até aceitando algumas restrições, mas também limitando muito aquilo que os governos locais são capazes de fazer. Essa postura negacionista fortaleceu muito também a posição de líderes religiosos, né, ou de políticos locais, que também não queriam esse tipo de medida mais rigorosa. Então, a gente vê isso, por exemplo, na questão de manter as igrejas abertas, né, mesmo nos piores momentos da pandemia. Tudo isso foi se acumulando, tudo isso virou uma questão importante para entender como é que o Brasil tem respondido à pandemia. E essa postura do negacionismo dificulta, inclusive, as medidas de proteção social mais simples, como o uso da máscara. Uma situação que todo mundo viveu ao longo da pandemia foi sair para a rua e ver muita gente sem máscara. Em todos os momentos, né? Desde o início até agora, sempre essa dificuldade muito grande das pessoas aceitarem até o que é o gesto mais simples, né? Que é você colocar um pedaço de pano na boca e dizer, bom, eu estou fazendo isso para me proteger, eu estou fazendo isso para proteger as outras pessoas. Então, por que essa dificuldade tão grande aqui no Brasil? Tem várias razões para isso. Uma delas é que a pandemia do coronavírus é a primeira vez em 100 anos, em mais de 100 anos, que o Brasil se defronta com alguma coisa desse tipo. Não havia ninguém no Brasil com a lembrança de ter vivido algo semelhante. Talvez algumas pessoas muito, muito idosas tenham vivido como bebês a pandemia da gripe espanhola, mas elas não tinham, de fato, a lembrança daqueles tempos. Se a gente fizer a comparação com a Ásia, é uma outra realidade. Os países do leste e do sudeste da Ásia enfrentaram uma série de pandemias ou epidemias nos últimos 25 anos. Gripe suína, gripe aviária, SARS. Esse hábito de usar uma máscara estava muito mais forte. Bom, na verdade, em países como a China, em países como o Japão, as pessoas até já usavam mesmo a máscara, mesmo sem epidemia, por causa de poluição, por causa de outros problemas, né? Então, o hábito da máscara já estava consolidado, já estava incorporado ao cotidiano das pessoas, pelo menos no momento emergencial, pelo menos no momento da crise. Uma outra diferença, claro, é a postura dos governos.
Quando você tem um discurso muito forte, muito coerente por parte de um governo, dizendo para os seus cidadãos que eles têm que fazer algo, bom, não é que 100% das pessoas vão aceitar aquilo, né? Vão cumprir aquilo que o governo está dizendo, mas reforça muito a mensagem social de que aquilo é algo que tem que ser executado. Reforça muito esse sentimento de que se trata de um dever nacional mais amplo. E aqui é o oposto, né? Aqui o que a gente tem as autoridades governamentais dizendo para os brasileiros é que nós devemos ir para a rua, nós devemos trabalhar, que nós devemos comprar, que nós devemos consumir. É um discurso totalmente construído em cima da necessidade econômica e negligenciando o impacto para a saúde pública. Não, vai morrer quem tem que morrer, né? Ou vai morrer quem morre sempre, né? Vão para a rua, é isso que vocês têm que fazer. E nós já vimos também, sobretudo na aula sobre a América Latina, que esse discurso de ir para a rua é um discurso que tem uma ressonância muito forte num momento em que 40% dos brasileiros trabalham no mercado informal, em que a gente tem 14 milhões de desempregados, mais aí uns 5 ou 6 milhões que não entram na estatística, né, porque eles oficialmente não estão procurando emprego. Quer dizer, muita gente sem trabalhar, ou muita gente numa condição de trabalho precário. Pessoas que vão ter uma dificuldade enorme de ficar em casa, mesmo que elas queiram. Uma coisa é uma pessoa como eu, que tem um emprego público garantido, um salário garantido, então que aconteça o que acontecer, né, eu estou aqui em casa, né, não vou ter uma perda na minha renda. É óbvio que eu sou uma exceção. É óbvio que para quem não é funcionário público, né, para quem trabalha por conta própria, para quem depende de cliente, de comissão, está um momento muito mais complicado. Está um momento muito mais difícil. Eu tenho saído muito pouco de casa, mas na semana passada eu fui renovar a minha carteira de motorista e tive que andar um pouco pela zona sul do Rio. E eu fiquei muito impressionado com a quantidade de pessoas pedindo esmolas nos sinais de trânsito. Está muito pior do que estava antes da pandemia. E também pelo tipo de pessoa que está lá pedindo dinheiro. Eu via pelo modo como elas estavam vestidas que elas não eram pessoas pobres até pouco tempo atrás. Elas estavam bem vestidas, estavam vestidas como pessoas de classe média. Muito nitidamente, são os novos pobres que a pandemia está criando. Pessoas que estão, muitas vezes, caindo direto de uma pequena classe média para um estado de pobreza extrema. E que, muitas vezes, vão encontrar algum tipo de apoio, algum tipo de consolo nessa palavra do líder político, do líder religioso, que está dizendo para ela que ela está certa, que ela tem que ir para a rua, que ela tem que ir batalhar o seu pão de cada dia, ajudar a sua família, e que não se preocupe com a saúde, isso fica para depois. A gente tem um grande fator de risco no Brasil, que é usar o transporte público. É ter que pegar um ônibus, é ter que pegar um trem, está exposto ali a toda essa ameaça, a todo esse risco, do que isso significa em termos de possibilidade de contaminação. Agora, o Brasil é um país que tem um sistema político muito complexo, né? Nós não somos um Estado centralizado. O Brasil é uma república federativa, onde a gente tem ali quase 30 governadores estaduais, mais de 5 mil prefeitos. Então, a gente tem uma multiplicidade de vozes políticas muito grandes. E obviamente que na pandemia, como numa série de outras questões, elas não estão falando a mesma língua. Elas têm posições muito divergentes entre si. E a gente vê, sobretudo, uma disputa muito grande entre o presidente da República e os governadores estaduais, em particular o governador de São Paulo, onde se costuraram ali duas respostas muito diferentes sobre como responder a esse momento da pandemia. E uma dessas respostas foi essa adotada pelo governador de São Paulo, que foi levar a pandemia muito mais a sério desde o início e de buscar essa parceria com a China para se fabricar uma vacina no Brasil.
Então, desde o início, a gente teve ali o governador de São Paulo empenhado num outro tipo de resposta à pandemia, que não foi necessariamente também a defesa de um isolamento social muito rigoroso, né? Passou também por São Paulo por uma série de pressões econômicas, de empresários, de comerciantes, que levaram a medidas de isolamento com incongruências, com problemas muito graves, né? Mas foi uma medida mais forte, mais séria do que aquela que a gente viu no âmbito nacional. Mas, ironicamente, essa própria insistência do governo de São Paulo pela questão da vacina acabou, aparentemente, também colocando o governo federal numa outra rota, né? Colocando o governo federal numa percepção de que a vacina era a vacina do governador de São Paulo e que, portanto, o presidente deveria buscar uma outra alternativa para lidar com a pandemia, tentar encontrar uma outra maneira de enfrentar a pandemia. Bom, agora qual é o problema, né? Que a gente está vendo no mundo afora é que assim, só tem um jeito de combater a pandemia. É essa combinação de isolamento social rigoroso, vacina e muito teste, muita medida de rastreamento. Para saber quem é que está doente, para poder identificar quais são as áreas da cidade, quais são as áreas do estado que estão mais ameaçadas. E o Brasil não está conseguindo fazer nada disso direito. Fez algum isolamento social, mas não muito. Está vacinando, mas é um ritmo lento. Então, não está conseguindo dar conta de tudo isso. Então, o que a gente está vendo aí é essa enorme fragilidade do país como um todo de responder a essa emergência. E não basta ter apenas um ou dois governadores empenhados nessa resposta. O Brasil é um país muito grande. Se você mais ou menos controlar a pandemia num estado ou numa cidade, mas não controlar no resto do país, não vai adiantar nada. O vírus vai se espalhar da mesma maneira. E a gente tem, claro, essas discrepâncias muito grandes entre as várias regiões do Brasil. A gente tem, de um lado, um estado como São Paulo, que é um estado rico, que é um estado que tem capacidade de responder à pandemia. E, de outro, a gente tem os estados mais pobres, no Nordeste, na Amazônia, que simplesmente não têm esses recursos. Todos nós acompanhamos, por exemplo, o drama de Manaus, de como Manaus caiu numa situação absolutamente trágica, né, no início do ano, que, de algum modo, também foi o prelúdio para essas UTIs lotadas que a gente passou a ver no Brasil nos últimos meses, né? Mas todo esse cenário de decomposição, todo esse cenário de fragilidade muito grande, os hospitais sem anestesia para quem vai ser entubado, sem balões de oxigênio, quer dizer, por onde a gente olha, uma situação muito difícil, muito dramática, e que, claro, bate com muito mais força nas regiões mais pobres do Brasil. Elas não conseguem enfrentar a pandemia sozinhas. Elas precisam da ajuda do governo nacional. E a gente tem um contraste muito marcado com o que foi a resposta da China à pandemia, onde, desde o início, quando teve lá a tragédia em Wuhan, o governo chinês levou para Wuhan milhares de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, numa operação de guerra mesmo, né, para conter ali o coronavírus dentro da cidade de Wuhan, naquele momento inicial da pandemia. A gente não teve nada parecido no Brasil. O Amazonas foi deixado ao seu próprio esforço, né, sem que houvesse, de fato, uma solidariedade do resto do Brasil. Então, esses conflitos federativos entre o presidente e os governadores foram muito fortes aqui no Brasil, são muito fortes ainda, né? Como também acontece no México, como também aconteceu nos Estados Unidos. Então, todos esses países, que são países de dimensão territorial muito grande, né, essa falta de coordenação entre as autoridades locais e o governo nacional piorou muito a situação da pandemia. E nós temos também uma série de tensões internacionais que estão ligadas ao modo como o Brasil antagonizou os seus principais parceiros comerciais durante a pandemia. Principais parceiros comerciais e políticos, né?
a disputa da família do presidente com a China, uma série de tensões do governo com a União Europeia, e depois agora, quando houve a mudança de governo nos Estados Unidos, né, uma tensão com o novo governo americano. Foram tensões provocadas pelo que são hoje dois dos principais pontos da agenda global. O ponto do combate à pandemia e o ponto da defesa do meio ambiente, né, da mitigação da mudança climática. E são assuntos que caminham lado a lado. A gente viu, por exemplo, na nossa discussão sobre a relação entre a pandemia e a mudança climática, como que essa deterioração de uma série de habitats naturais para espécies selvagens é um dos fatores que explica essa recorrência de zoonoses, de doenças originárias em animais. E, basicamente, nós, seres humanos, na medida que estamos expandindo as nossas cidades, na medida que estamos expandindo uma agricultura comercial de alta intensidade, estamos destruindo florestas, estamos destruindo, né, outros habitats naturais, estamos colocando uma enorme pressão sobre animais que vivem nessas regiões, e esses animais, pela própria proximidade maior com os seres humanos, acabam se tornando os vetores para a transmissão de doenças. E a pandemia tem ressaltado também essa fragilidade do meio ambiente global. Então, como conter o aquecimento global, como promover uma gestão um pouco mais equilibrada do meio ambiente, virou um tema absolutamente central. Imagino que vocês tenham acompanhado, há 2 semanas atrás, a Cúpula do Clima, organizada pelo novo presidente dos Estados Unidos. E como foi muito impressionante ver ali as principais economias do mundo, né, assumindo compromissos muito firmes na questão do combate à mudança climática. Basicamente, compromissos para reduzir as suas emissões de carbono, né, para adotar medidas de economia verde, né, de mudança na sua matriz energética. Então, o que nós temos pela frente, basicamente, vão ser 20 a 30 anos, nos quais a maior parte das economias globais vão fazer uma transição para uma economia verde, neutra em carbono. E aí a questão é saber o que vai acontecer com países em desenvolvimento como o Brasil. Na América Latina, a gente só tem um país que está realmente na vanguarda, né, aproveitando muito esse momento, que é a Colômbia. Temos outros países que também estão apresentando boas propostas, como Chile, como Argentina, mas a Colômbia é quem mais abraçou essa agenda. E o Brasil apresentou uma série de promessas muito vagas que não conseguiram, de fato, conquistar uma credibilidade. Então, esse tema do meio ambiente e esse tema da resposta à pandemia afastaram muito o Brasil dos Estados Unidos e da União Europeia. E com a China, o Brasil tem vivido uma série de crises, né, que vêm dessas declarações muito críticas com relação à China, feitas por autoridades do governo brasileiro, por ministros, por pessoas da família do presidente, que muitas vezes os chineses têm dificuldade em entender. Eles têm dificuldade em entender se isso é a posição oficial do governo brasileiro ou se é simplesmente uma opinião, entre outras, que circulam dentro do governo. E, bom, eu não culpo os chineses, é realmente muito confuso, né? A gente tem uma retórica que é contraditória em como é que o Brasil vê a China, em como é que o Brasil está se posicionando com relação a essa parceria estratégica com Pequim, que é algo que vem desde os anos 90. E daí a gente caiu numa situação em que há um cenário hoje internacional para o Brasil que está dificultando para o governo brasileiro a obtenção de vacinas, de equipamentos médicos, né, de insumos necessários para o combate à pandemia. Isso ficou evidente de maneira particular no início do ano, quando houve ali uma série de fricções do governo brasileiro, tanto com a China quanto com a Índia, nessa questão do acesso aos insumos. E, bom, a China, a gente entende, né, tem aí uma relação complicada, tensa com o governo brasileiro, mas a Índia tem uma boa relação com o governo brasileiro. Inclusive, são governos parecidos do ponto de vista político, ideológico.
Mas por que a Índia não estava enviando para o Brasil esses suprimentos na escala necessária, na velocidade necessária? E, bom, a resposta para isso é porque o Brasil tomou uma série de decisões nos últimos anos que fez com que o Brasil deixasse de ser uma prioridade para esses países, deixasse de ser uma prioridade para a China, deixasse de ser uma prioridade para a Índia. Até são países que estão juntos com o Brasil numa série de iniciativas, como, por exemplo, o grupo BRICS. Mas o que virou a participação brasileira nos BRICS? Né? Virou algo muito simbólico. O país não está realmente engajado nisso, não é, de fato, uma prioridade para o Brasil. E aí chegou um momento em que o Brasil precisa da China, chegou um momento em que o Brasil precisa da Índia, e cadê? Não tem ali nada, né, que o Brasil possa fazer. Né? Esses países não estão muito interessados. Né? Essa diplomacia das vacinas, da China, da Índia, ela está muito concentrada nos seus países vizinhos, em outros países da Ásia, né? Ou então em alguns países africanos que são clientes importantes dos chineses, dos indianos. Houve ali uma... Eu não sei se o abandono do Brasil é a melhor palavra, mas essa percepção de que o Brasil de hoje não ocupa mais no cenário internacional o papel de liderança que o país teve na década de 2000, quando o Brasil era um dos grandes símbolos, né, das nações emergentes, de um mundo em que o sul global estava adquirindo uma nova relevância. E esse contraste está muito marcado agora se a gente faz a comparação entre o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo na Índia. Imagino que vocês estão seguindo o noticiário e vocês devem estar vendo como a situação da Índia na pandemia piorou muito ao longo das últimas semanas. A Índia está vivendo agora exatamente aquelas cenas dramáticas que nós brasileiros vivemos de fevereiro para cá, né, de março para cá. Os hospitais lotados, a falta de oxigênio, as pessoas morrendo sem conseguir atendimento médico. E, no caso da Índia, numa escala maior do que a brasileira. Né? O país é muito mais populoso do que o Brasil, a população indiana é 6 vezes a brasileira. É um país que não tem uma rede pública de saúde efetiva, não tem nada parecido com o SUS na Índia. E um país que, embora esteja crescendo muito nas últimas décadas, tem bolsões de miséria, tem bolsões de pobreza extrema, que ainda são muito significativos. Então, tudo isso se manifesta também numa escalada descontrolada do coronavírus. O número de mortes por coronavírus na Índia está em torno de 3.500 por dia, e ele é, com certeza, muito maior do que isso. Esse número está horrivelmente subestimado na Índia, muito mais do que ele está aqui no Brasil. No entanto, o que a gente vê é que a resposta internacional para a pandemia na Índia está sendo muito diferente. Há uma preocupação dos Estados Unidos, há uma preocupação da União Europeia em socorrer a Índia. Estão enviando milhões de dólares em ajuda humanitária para os indianos. Vacinas, remédios, equipamentos médicos. Nada disso foi feito com relação ao Brasil. Por quê? O que explica uma resposta tão diferente da comunidade internacional para uma tragédia que é parecida? Os problemas da Índia hoje são muito parecidos com os problemas do Brasil na pandemia. Por que essa resposta está diferente? A meu ver, tem várias explicações. Uma delas é o seguinte: a Índia hoje, no tabuleiro político global, é um país muito mais importante do que o Brasil. Não tenho dúvida disso. Primeiro porque ela se posicionou como uma aliada do Ocidente para, de alguma maneira, conter a ascensão da China. Então, a Índia é uma parceira muito importante dos Estados Unidos, em menor grau da União Europeia, nesses diálogos, nesses conflitos com relação à China.
Segundo, por essa percepção da tragédia humanitária que está acontecendo na Índia, né, e que pode se espalhar muito mais, essa grande miséria, essa grande pobreza que tem por lá. E terceiro, porque há uma percepção global de que o governo indiano é sério, de que o governo indiano, de fato, vai utilizar esses recursos para combater a pandemia. Não é um governo negacionista. É um governo que tem 500 outros problemas. É um governo muito autoritário, é um governo que está fragilizando muito a democracia indiana, é um governo que tem uma agenda de perseguição a minorias religiosas, a minorias étnicas na Índia. Mas, no que diz respeito à resposta da pandemia, é um governo que assumiu compromissos sérios com relação à ciência. Fez um lockdown muito forte no início da pandemia, depois abriu cedo demais, descuidou, não fez uma boa política de testes, não fez uma boa política de rastreamento, e agora está pagando o preço disso. Mas o contraste com o Brasil é esse sentimento hoje muito forte entre os líderes mundiais de que não dá para dialogar com o governo brasileiro. O governo brasileiro vai ser incapaz de assumir compromissos para valer com a comunidade internacional. Então, a gente paga um preço muito grave pelo isolamento. A gente paga um preço muito grave por esses conflitos internacionais nos quais o governo brasileiro se envolveu ao longo dos últimos 2 anos. E agora, quando a gente precisa de ajuda, não tem ninguém. Não tem nenhum governo estrangeiro, não tem nenhum outro país com essa disposição para ajudar o Brasil. Tem um comentário da Luísa aqui no chat. Não sei se o senhor viu, mas no Parlamento Europeu comentaram sobre o absurdo da situação brasileira, principalmente considerando o nosso Sistema Único de Saúde. Vi sim, Luísa, e não só no Parlamento Europeu, né, também no Parlamento Francês, onde houve um debate até muito agressivo sobre o Brasil, os deputados franceses rindo, né, quando o Brasil foi mencionado. Eu confesso para vocês que aquilo me deixou muito mal. Ver aquela cena me deixou muito triste, me deixou muito sentido, né? Porque, assim, por mais que eu seja crítico do governo brasileiro e da maneira como o governo está respondendo à pandemia, ver o nosso país ridicularizado dessa maneira, né? Ver o nosso país sendo tratado como uma piada, quando a gente está perdendo amigos, quando a gente está perdendo pessoas queridas por coronavírus, é muito doloroso. Eu nunca me senti assim, como brasileiro, né, tão à parte do resto do mundo. Como se o resto do mundo, de fato, tivesse virado as costas para nós, né? Tivesse dizendo para nós que nós somos um motivo de vergonha, que nós não nos importamos, que nós não importamos, né, para o resto do mundo, que nós cometemos erros tão graves que nós temos mais que passar por isso mesmo. Acho que tem um pouco esse sentimento mundo afora, né? E é muito doloroso ouvir isso, é muito doloroso passar por isso. Eu nunca pensei que eu fosse ver um momento assim. Acho que desde o momento que eu comecei a estudar relações internacionais e que eu me tornei um profissional da área, na maior parte desse tempo, a grande história que se contava sobre o Brasil era a história da ascensão brasileira. Era a história de como o Brasil estava se consolidando como um ator importante da política internacional, como uma liderança em ascensão, né, no sul global. E o que a gente está vendo agora é um cenário completamente distinto, né? Esse Brasil que está virando um pária, esse Brasil que está sendo isolado. Tem um outro comentário da Luísa aqui. Eu fico um pouco chocado, porque sou geógrafa. Na minha graduação, o investimento público era enorme em meio ambiente. Inacreditável. Pois é, né, Luísa? A gente viveu uma outra época, né? No nosso período de formação, no nosso período de pós, né? Eu me lembro que quando eu comecei o meu mestrado, nossa, o que tinha de bolsa de estudo disponível, o que tinha de prêmio acadêmico, e eram bolsas que eram de um valor bastante razoável, né? Você podia manter uma vida com o que você ganhava com uma bolsa de mestrado, de doutorado, né? É claro que o cenário hoje é muito diferente, né? Eu
eu fiz UF, né? E aí, bom, fazia parte das disciplinas de ciências naturais, né? Então, geografia estava naquele bojo. Todo mundo recebia dinheiro, a universidade inteira recebia, mas as ciências para o meio ambiente, geografia física, ganhavam mais dinheiro do que a média. E Maurício, assim, eles construíam um prédio nas férias. Sei lá, você saía de férias para, sei lá, em janeiro, e aí eles diziam assim, olha, agora o prédio de geofísica, eles vão criar um prédio novo para vocês terem mais espaço. Você voltava de férias e já tinha um prédio lá, entendeu? Montado. Olha, eu Você acredito... reclamava da biblioteca, sei lá, 6 meses depois eles faziam uma biblioteca nova, entendeu? Eu acredito em você, Luísa, porque eu vivi essa época, né? O Alessandro está fazendo um comentário aqui no chat também, né? Assim, na graduação de Geografia, eu fui bolsista desde o primeiro período. Sobrava bolsa na época. É verdade. Eu fui bolsista também. Eu me lembro, por exemplo, que no meu mestrado, eu virei para o meu orientador com uma lista de livros sobre política externa americana, que era o tema que eu estudava na época, e disse assim, puxa, César, esses aqui são livros que eu queria ler, que eu queria comprar. Tem como a universidade fazer isso? Pô, 2 meses depois, os livros estavam lá na biblioteca. Sabe? Assim, veio super rápido. Bom, na época o real valia, né? Você comprava dólar com R$1,50, né? Então os livros eram baratos, você tinha acesso a eles de uma maneira muito mais fácil. Então, o país caiu muito em termos de influência internacional nesses anos de crise, e nós, brasileiros, perdemos muito esse poder de compra, né? Esse poder mesmo, né? De poder viajar, de poder importar livro, enfim, ou qualquer outro produto estrangeiro. Isso tem um efeito muito ruim para todos nós, né? Mas acho que para pessoas como nós, que estudam relações internacionais, esse impacto é ainda maior. A gente não consegue fazer nenhum estudo aprofundado em relações internacionais sem o acesso a essa bibliografia estrangeira. Como vocês sabem, uma boa parte desses estudos nunca vai ser traduzido para português, e mesmo aqueles que forem traduzidos vão levar muitos anos, né, para isso. Então, a gente não pode esperar, a gente tem que fazer a nossa pesquisa agora. Né? Não dá para ficar parado enquanto o mundo está girando. Agora, no meio de todas essas dificuldades da pandemia, houve uma coisa que o Brasil fez certo. Houve uma resposta de política pública que foi muito boa, e eu diria mesmo que foi exemplar na reação brasileira à pandemia, que foi o auxílio emergencial. Não sei o quanto vocês tiveram, né? Se a família de vocês, por exemplo, recebeu, né? Eu sei que tem muitos alunos aqui cujas famílias receberam, e se foi esse o caso da família de vocês sentiram em primeira mão o quanto eles foram importantes, né? Esse auxílio chegou a ser, no ano passado, em torno de R$600. Isso é muita coisa para os padrões brasileiros. Maurício, mas R$600 é 60% do salário mínimo. Pouco mais da metade do salário mínimo. Como é que isso vai ser tão relevante? Olha, é verdade, né? É uma fração do salário mínimo, mas para milhões de pessoas no Brasil, no ano passado, o auxílio emergencial fez a diferença entre passar fome e ter o que comer. Sobretudo no interior do Brasil, onde o custo de vida é mais barato, o auxílio emergencial possibilitou, inclusive, algum nível de aumento de consumo, não só de alimentos, né, mas também de roupas, ou também de utensílios para casa. Então, no momento em que a economia estava numa recessão, rumando para uma recessão muito grave, o auxílio foi uma injeção importantíssima para a economia brasileira, e a gente vê isso nos dados. A economia brasileira caiu 4% no ano passado. É uma queda grande, mas compara com o resto da América Latina, onde os países estão caindo 10%, 9%, 8%. Faz diferença. Não impediu que o Brasil mergulhasse numa crise, mas se não fosse esse colchão de segurança do auxílio, a crise brasileira teria sido muito maior, muito mais profunda. Então, se a gente olhar o que ele representou em termos de transferência de renda, ele foi simplesmente a política social mais importante do Brasil nas últimas décadas.
muito maior, por exemplo, do que o Bolsa Família. Tanto pelo valor do auxílio emergencial, né, que foi aí o triplo, né, do que é o Bolsa Família, quanto também pela abrangência dele. Então, o Bolsa Família é algo que só é pago para famílias que realmente são muito pobres. O auxílio emergencial, no seu auge, chegou a 40% da população brasileira. Ele pegou não só pessoas pobres no Brasil, mas também pessoas de classe média que estavam vivendo ali um momento de fragilidade financeira. Então, o impacto dele para a redistribuição de renda foi uma coisa impressionante. Você pode mensurar isso nos dados, né? Eu passei para vocês como leitura para essa aula um artigo muito bom do economista Pedro Neri, explicando como é que foi esse impacto do auxílio para a desigualdade de renda no Brasil em 2020. É um artigo de jornal, ele saiu no Estadão, né, no estado de São Paulo, que vale muito a pena ler. Recomendo muito que vocês leiam com atenção esse texto. Vão aprender muito sobre pobreza e desigualdade de renda no Brasil durante a pandemia. Então, o meu argumento para vocês é que o auxílio emergencial impediu uma catástrofe econômica e social ainda maior para o Brasil. Para surpresa de muitas pessoas, inclusive para mim. Eu não imaginei, num primeiro momento, que o auxílio fosse ter o impacto que ele teve. E ele ajuda a explicar também por que a popularidade do presidente cresceu tanto em plena pandemia. Quer dizer, historicamente, a popularidade do Bolsonaro sempre teve ali entre 30% e 35% da população. Essa é a base eleitoral dele. No auge do auxílio emergencial, essa popularidade chegou a 45%. E ela cresceu nos lugares onde ele nunca tinha sido muito forte, como o Nordeste. Quer dizer, nitidamente foi algo ali que estava beneficiando muito as pessoas mais pobres no interior do Brasil. Isso estava se refletindo, inclusive, no apoio político delas ao presidente, no apoio político delas ao governo brasileiro. E, bom, se o auxílio, então, é tão bom, que ele tem esses efeitos tão espetaculares para o país, por que ele, nesse modelo de R$600 para 40% da população, acabou em dezembro? E a resposta para isso é muito simples, né? Esse auxílio é muito caro. Ele custou, no seu auge, 50 bilhões de reais por mês. Tá bom? Tem um comentário importante do Alessandro aqui no chat. Está dizendo que esse apoio dos mais pobres ao presidente é mais uma demonstração de desinformação, porque ele foi contra e quem aprovou foi o Congresso. De fato, num primeiro momento, o que o governo federal propôs foi um auxílio emergencial de R$200. E esse auxílio de 600 foi uma proposta da oposição. Agora, a partir do momento em que isso foi aprovado pelo Congresso, que foi implementado e começou a fazer sucesso, o presidente tomou isso para si. Ele falou, está vendo? Olha lá como foi bom o auxílio que eu fiz para vocês. E a oposição não conseguiu responder a isso. A oposição brasileira ao presidente é muito fragmentada, né? A gente tem ali várias correntes que se opõem ao Bolsonaro, mas que também brigam muito entre si. Então, a gente tem os liberais, a gente tem a centro-direita, a gente tem pelo menos duas grandes correntes de esquerda, né? Uma esquerda em volta do Lula, uma esquerda que está tentando construir algo sem o Lula. Então, essas várias correntes não conseguem se entender e não havia ali alguém que falasse em nome da oposição, alguém que fosse um porta-voz, né, para apresentar para a população aquelas medidas que a oposição estava tomando durante a pandemia. Então, não é à toa, né, que a população vai identificar o presidente com o auxílio emergencial. Até, Luísa, se você quiser comentar um pouco sobre isso, o que você está vendo nas redes bolsonaristas, como é que elas lidaram com essa questão do auxílio, você está super bem-vinda, né? Eu tenho certeza Eu entrei nessas redes depois que o auxílio tinha sido feito, desfeito, enfim, eu acabei não pegando essa parte específica do auxílio, então eu não sei como eles se comportaram. Eu posso imaginar que eles se comportaram como eles se comportam sempre, né? Que é
é como eles imaginam que eles devem se comportar do mesmo jeito que eles se comportaram com a vacina, né? Como se aquilo tivesse sido um plano desde o início do governo federal, ou é uma grande edição da realidade. Parece muito que você está naquele livro do 1984, né? Que você está ali fazendo uma edição do que aconteceu. Então, perdão, gente, eles fazem esse trabalho como se tudo fosse fruto do cuidado da presidência, ou como se ele quisesse muito, mas não tem condição. Um argumento que eu vejo muito, e aí não é especificamente sobre a questão do auxílio, mas sobre as dificuldades que as pessoas têm, porque é muito forte o discurso do eu preciso trabalhar, né? A gente não é rico, nós não temos, né, uma possibilidade de ficar sem trabalhar, a gente precisa, e como se você ficar em casa fosse um luxo, que de fato até né, não é todo mundo que pode, e que essas mortes ou a exposição ela é um mal necessário. Então, esse argumento ainda é muito forte. E que o dinheiro tem limite, então não tem como o presidente ficar pagando tanto dinheiro assim, que ele queria ajudar mais, mas ele não pode. E, enfim, é sempre isso, né? O que está muito forte agora, essas semanas, inclusive, antes de 1º de maio já estava forte, agora continua forte, é o discurso de ruptura institucional, né? Muito forte. Vou chegar nesse ponto, né? Inclusive dos protestos isso. Agora do fim de semana, né? Exatamente. Esses protestos estão sendo comentados já tem, acho que pelo menos uma semana e meia. Não acho que tenham sido tão significativos quanto eles gostariam, mas muito forte mesmo o discurso contra o STF, contra o Congresso, de que eles precisam dar um golpe, de que essa é a única solução. Então, meio que é só sobre isso que eles falam, né? São muito monotemáticos, né, mas até meio assustador, muito, muito forte sobre a questão da ruptura institucional e da necessidade do Bolsonaro de agir. E aqui aquele lema, né? Eu autorizo de, olha, não tem jeito, o Congresso só atrapalha, o brasileiro tem que trabalhar. Então, um pouco gira em torno disso. Esse é o posicionamento que eu vejo, pelo menos. Obrigado, Luísa. Tem um comentário aqui da Vitória, dialogando com o que você e o Alessandro comentaram antes, né? Que é assim: sobre essa questão de investimento, fiquei impressionada com os relatos do Alessandro e da Luísa. Os alunos bolsistas de AI de 2018 solicitaram uma série de materiais no 2º e 3º período, incluindo livros, e até agora nada desse material. Olha, eu fiquei, na verdade, surpreso, Vitória, com o fato da UERJ ter conseguido comprar tablets para vocês no ano passado. Eu sei que houve problemas, uma lentidão na distribuição desse material, mas o simples fato de que eles conseguiram ser comprados, para mim, foi muito surpreendente, porque eu achei que ia passar a pandemia e que nada disso ia ser tomado, né? A gente está num momento muito ruim em termos desses recursos, e, sobretudo, para quem está na pós-graduação, que depende... Maurício, só te cortar, mas eu sou da turma de mestrado de 2015, né? A minha turma inteira tinha bolsa de mestrado. Inclusive, eu fui instruída a sair, eu pedi demissão do trabalho porque me ofereceram bolsa. Então, era uma turma inteira de bolsista. É muito diferente a qualidade, o rendimento de quando você é bolsista de quando você não é. Já era uma bolsa abaixo do que precisaria para viver, mas eu não entrei no doutorado sem a menor perspectiva disso acontecer. Claro, claro. Não, e a gente está vendo isso o tempo inteiro, né? Quer dizer, você tem hoje o orçamento para pesquisa do CNPq, da CAPES, ele é, acho que, menos da metade do que ele era, né, no início em meados da década de 2010. Né? Então, assim, houve uma queda muito expressiva, houve uma perda muito grande de tudo isso, e, sobretudo, para a pós-graduação, tem sido algo muito duro, muito difícil. Então, mas voltando aqui para o auxílio emergencial, então, no seu auge, ele custava 50 bilhões de reais por mês. Bom, o que isso significa em termos do orçamento federal brasileiro? O Bolsa Família, que é a nossa principal política social, custa em torno de 23 bilhões de reais
por ano. Então, quer dizer, em um mês, o auxílio emergencial custava mais do que o dobro do Bolsa Família no ano inteiro. É inviável, não tem como você manter um projeto desse tipo no longo prazo. Né? A única maneira seria o governo imprimir cada vez mais dinheiro e a gente mergulharia num surto inflacionário. Então, muito dessa dificuldade do governo brasileiro com relação ao auxílio vem daí. Então, o auxílio acabou no final do ano passado, ele agora voltou, mas numa escala menor, né? Ele voltou para menos gente. O Alessandro está dizendo que o orçamento da CAPES para esse ano é só um pouco maior do que o que foi gasto com leite condensado nas Forças Armadas em 2020. Bom, cada país tem as suas prioridades, né? Leite condensado, eu gosto muito, pessoal, particularmente, né? Embora eu goste um pouco mais da ciência, mas enfim. Então, a gente agora voltou com o auxílio emergencial, mas num valor menor e para menos pessoas do que tinha sido no ano passado. E o impacto disso para a popularidade do governo também está se fazendo sentir. Essa popularidade que chegou a 45%, agora voltou para aquele patamar histórico entre 30% e 35%. Bom, e como a gente viu também para outros países, né, para outras regiões do mundo, a pandemia tem um impacto muito ruim para a pobreza e para as desigualdades no Brasil. A gente tem aqui no Brasil a população mais pobre como sendo a mais vulnerável ao coronavírus, por todas essas razões que a gente discutiu em aulas anteriores. É uma população que depende do transporte público, que em grande medida está no trabalho informal. Ela tem que ir para a rua para trabalhar, né? Ela tem que pegar o ônibus, ela tem que pegar o trem, ela tem que pegar o metrô, ela está exposta ali ao coronavírus o tempo inteiro. É uma população que, com muita frequência, não vai ter condições sanitárias adequadas, né? Se ela mora numa favela, se ela mora num bairro que não tem um saneamento apropriado. E é uma população que, se ficar doente, não vai ter acesso a um hospital de boa qualidade, a um tratamento de boa qualidade. Então, ela vai ter uma possibilidade maior também de morrer, né? Ela tem uma possibilidade maior também de sofrer esses impactos de saúde e também uma possibilidade maior de perder renda na pandemia. Então, junta tudo de ruim que está acontecendo no país hoje e essa população mais pobre no Brasil está vivendo isso de maneira pior. Está pagando um preço mais alto por estar aqui na pandemia. E a questão educacional, né, das escolas públicas que ficaram fechadas durante muitos meses, né, e, dependendo do estado, dependendo da cidade, não reabriram ainda. E qual vai ser o impacto disso no aprendizado dessas crianças no longo prazo? Olha, eu já estou preocupado com o impacto de vocês, porque eu estou vendo também o quanto o rendimento de vocês caiu na pandemia. Bom, na maioria dos casos aqui, vocês são alunos que eu acompanho há muitos anos. Eu sei que vocês são ótimos alunos, eu sei que vocês são muito dedicados, mas eu estou vendo a dificuldade que vocês têm de ler durante a pandemia, de conseguir se concentrar na vida acadêmica, e como está difícil para vocês, por exemplo, escreverem algo. E eu sei também que os cursos que a gente está dando agora, nesse formato reduzido, sem o convívio presencial, eles são cursos que têm uma perda pedagógica. Isso vai deixar uma lacuna. E aí? Como é que a gente vai fazer para lidar com isso? A gente vai ter aula de reforço, quando voltar para o presencial, a gente vai ter algum tipo de mecanismo para enfrentar esse problema? Eu espero que sim, porque eu estou com muito medo de que a universidade finja que não existe um problema e que deixe as coisas passarem. A gente tem que pensar alguma maneira de lidar com essa situação. Agora, se já está ruim para vocês, que já são jovens adultos, imagina para uma criança de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, que tem o seu processo de aprendizado interrompido por um ano ou mais, né, dessa maneira muito brutal, e tem todo o seu processo de socialização na escola interrompido. Isso vai gerar problemas psicológicos, isso vai gerar problemas de
de convivência. Isso pode gerar um problema de longo prazo mesmo de aprendizado. Às vezes com reflexo até na carreira profissional, né? Na formação que essa criança vai ter como adulto. Professor, Diga. eu tinha falado na última aula que eu tenho me desdobrado, né, nas matérias da faculdade, em toda a rotina da faculdade remoto, e também na ajuda dos meus irmãos com todas as atividades que o municipal manda para eles fazerem. E eu tenho notado muito isso, que, por exemplo, a minha irmã mais nova, de 7, ela gostava muito de ler, ela falava muito, ela adorava as matérias que ela aprendia, todo o conteúdo que ela aprendia na escola, só que eu tenho notado que ela meio que decaiu, que não gosta mais de ler, não consegue prestar mais atenção em todas as... Em todo, e o maçante também, mandando apostilas e apostilas, e ela perdeu o desempenho dela mesma, ela não conseguiu mais ler, ela não consegue mais prestar atenção, e ambos os meus irmãos, até e o meu irmão de 9, eles não conseguem mais ter aquela disponibilidade, essa grande atividade de conseguir prestar atenção e conseguir fazer as matérias. E o que você está me descrevendo, Alice, é algo muito comum, e também entre adultos. Eu já comentei com vocês que eu tenho amigos jornalistas, amigos acadêmicos, que têm comentado comigo que eles não estão conseguindo ler. Eles não conseguem se concentrar o suficiente para ler um livro ou para ler um artigo científico, né? Isso é um fenômeno perfeitamente compreensível diante do quadro emocional, diante do quadro psicológico que a gente está vivendo agora. E ele está atingindo de maneira mais dura as pessoas mais pobres, mais vulneráveis. Uma criança que está numa escola particular, de classe média alta, ela vai ter acesso a algum nível de assistência psicológica para enfrentar isso. Ela vai ter acesso a algum nível ali de uma rede profissional para conseguir responder a isso. Uma criança pobre dificilmente terá isso. E algo que tem me preocupado também é até se nós, professores, tanto na universidade quanto nas escolas, temos a percepção do que está acontecendo. Porque sempre existe o risco também de que a gente jogue a culpa nos alunos, né? Dizendo, tá vendo? É um aluno vagabundo, é um aluno que não quer nada com nada, que não sei o quê. Né? Então, isso é um problema. Maurício, eu dou aula em escola, né? Sabe? Sim. Uma escola muito cara. E claro que é uma boa, eles são super privilegiados no contexto de pandemia. A gente voltou a ter aula e tal, mas eu até tenho uma percepção positiva com os colegas. Eu acho que nós estamos muito mais empáticos com os alunos do que a gente já foi antes. Mas a situação é muito triste, porque eles estão muito inseguros, a gente tem vários alunos que ficam calados o dia inteiro, eles não descem para o intervalo, muitos deles, então é uma situação bem atípica, e mesmo esses alunos privilegiados estão extremamente impactados e traumatizados, então a situação é brava. Os alunos de mais ou menos que idade? Qual é a faixa? Então, eu dou aula para vários segmentos. Eu dou aula do 8º ao 2º ano. Então, eu vejo aluno de 13, 14 até 17, 18. Mas eu vejo colegas que dão aula para alunos de 11, 12, relatando esse problema também. Né? Muitos perderam muitos parentes durante a pandemia e... Enfim, né? Eles são crianças ainda, não conseguem entender a gravidade do que está acontecendo. A gente também tem muitos pais irresponsáveis. E ter condição financeira de dar suporte emocional não significa ter compreensão da necessidade de dar esse suporte. Então, é um outro tipo de problema. Então, a gente tem alguns alunos que não entendem as regras, porque os pais não entendem as regras, então eles não estão nem aí. E aí ficam muito frustrados, e a gente também tem outros alunos que estão com medo, estão muito assustados, não entendem bem o que está acontecendo, né?
Então, e professores também muito esgotados, né? Dar aula de máscara é um horror. Eu tenho tido uma queda intelectual muito significativa. Então, assim, a escola voltou, mas, assim, né? Com suas questões, né? Sérias. Não, foi interessante. Nesse fim de semana agora, eu comecei a escrever o meu novo livro, né? Eu estava comentando com alguns amigos que o meu planejamento é escrever pelo menos uma página por dia, um capítulo por mês, e assim, no fim do ano, meu livro vai estar pronto. Porque eu tenho um prazo para entregar para a editora, né? Eu tenho que entregar até janeiro do ano que vem. E aí uma amiga minha, que é uma super leitora, escreve muito, né? E ela me falou assim, cara, como é que você está conseguindo isso? Porque no momento que a gente está vivendo... E eu falei, não, mas olha, eu botei para mim mesmo essa disciplina muito rigorosa, porque se eu não tiver essa rotina muito organizada, o livro não vai sair. Não é que eu vá acordar assim, que ótimo, hoje eu vou escrever. Não. É acordar sabendo, caramba, a pandemia, mais um dia, mais 3.000 mortos, né? Mas ter um horário para fazer isso, ter um planejamento para fazer isso, e poder levar adiante, né? Esse meu objetivo. Então, são questões muito duras que estão se colocando para a gente. Tem um comentário aqui da Júlia, dizendo: eu tenho que me desdobrar para lidar com home office, tarefas domésticas e a faculdade. Tem dia que eu não consigo de jeito nenhum ler, minha cabeça não consegue entender. Dá muito desânimo. Antes achava que ia render mais por não perder tanto tempo em transporte. E um outro comentário do Alessandro, né, aí sobre o desafio dele como professor, né? O dia todo mandando o aluno colocar a máscara no nariz. Né? Exatamente. Né? Essas coisas todas nos consomem muito. Né? Então, assim, a gente tem que ter a consciência de que isso não é simplesmente um problema individual de cada um de nós, é um desafio social que todos nós brasileiros estamos enfrentando agora e que está sendo agravado por essa dificuldade do nosso governo, da nossa sociedade, conseguir dar uma resposta efetiva para a pandemia. Então, assim, vocês me perguntarem se a gente tem uma perspectiva de curto prazo de voltar a uma normalidade, eu falo, olha, infelizmente não. O que eu recomendo para vocês é planejar a rotina de vocês, planejar a vida de vocês de modo a se proteger o máximo possível até o momento de vocês poderem tomar a vacina, até o momento de vocês poderem estar protegidos, né? Mas sempre sabendo que é inevitável que haja danos, é inevitável que haja algum tipo aí de perda emocional, de perda intelectual, e aceitar essas perdas como parte do processo. Hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma amiga acadêmica e ela estava se desculpando porque os e-mails dela para mim andam muito tristes, muito depressivos. Ela estava pedindo desculpas por causa disso. E eu respondi para ela o seguinte: olha, você não precisa me pedir desculpa. Eu acho que é muito melhor a gente expressar as nossas emoções reais, em vez de cair nessa falsa positividade, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Deixa eu ir aqui pro meu Instagram e tal. Cara, não tá tudo bem para ninguém. E se você acha que está tudo bem, é porque provavelmente você é um psicopata. Então cuidado com isso. Né? Eu acho que é muito mais saudável admitir que a gente está com problemas, admitir que a gente está vivendo, né, dificuldades enormes, mas tentar uma política de controle de danos. Tentar uma política de se proteger o máximo possível, né, de ter ali um enfoque de minimizar essas situações ruins que a gente está vivendo. Então, com esta fala, eu encerro a minha exposição, né? E vamos abrir agora para os debates, para as perguntas. Lembrando que esta é a última aula do curso, então, se vocês quiserem também fazer perguntas sobre o trabalho, também podem fazer. Estou aqui para isso. Oi, Maurício. Diga, Alessandro. Opa, na verdade não é nem uma pergunta, é só um comentário em relação à recomendação que você fez ao final da última aula sobre o podcast do Retrato Narrado. Você falou para assistir um episódio, eu assisti os 6, né? Eu escutei os 6 no final. Quando a gente ouve o primeiro, a gente não quer parar, né? Pois é, então... Na minha opinião, Alessandro, é o melhor podcast já feito no Brasil. Ou pelo menos o melhor podcast de jornalismo político, história política. É muito bom, realmente. Ah, sim, é impressionante. Eu só não consegui assistir, eu escutei o último hoje, num dos intervalos lá da minha aula.
E aí eu não consegui assistir o bônus, que ele fala sobre, que ela fala sobre o Olavo de Carvalho. Esse eu ainda não consegui assistir, eu não consegui escutar, vou escutar ainda depois da aula. É muito Mas bom esse episódio bônus. é impressionante assim o como de fato o último que eu assisti hoje foi o que para mim foi mais representativo, que é justamente essa conclusão que ela chega da falta de perspectiva que ele tem, né? Como o Bolsonaro ele enxerga o mundo sob uma perspectiva limitadíssima que ele tem, que é resultado da sua própria formação, que é uma formação, né, com perdão da palavra, não no tom pejorativo, mas é uma formação medíocre. Né? Assim, ele foi assim como militar, ele foi assim como político, e né, a inércia está levando ele a ser assim como presidente. Agora, Né? o meu argumento para você, Alessandro, é que a visão de mundo do presidente tem um apoio muito expressivo na sociedade brasileira. Não só esse apoio eleitoral que ele vem tendo, né, em torno aí de um terço da população, mas também muitas pessoas que discordam dele, que discordam do governo dele, mas que, de alguma maneira, acreditam mais ou menos naquilo que ele defende. E esses protestos, essas manifestações a favor do governo, né, no fim de semana, elas foram representativas. Ele conseguiu juntar um público de milhares de pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, nessa conjuntura da pandemia, onde qualquer tipo de aglomeração é muito raro, né, é muito difícil. Então, no meio desse desgaste político todo, o presidente ainda ser capaz de mobilizar esses grupos é impressionante. Eu não tenho dúvida, assim, a capacidade de mobilização é muito grande, até porque os temas são muito sensíveis. Né? Ela aborda muito bem como que ele conseguiu migrar dessa questão de um contato basicamente com a representação dos militares, né, para uma migração de representação da agenda de costumes. E essa agenda de costumes, a gente sabe que ela é muito forte e tem um poder de mobilização. Acho que a gente teve uma ilusão, talvez, nos últimos anos, que o Brasil era mais progressista do que a gente realmente achava que era. Isso estava foi um curtindo o choque. perfil do Quebrando Tabu no Facebook, achando que o Brasil inteiro, né, estava naquela onda, né, e não era assim, né? Para quem não ouviu ainda o podcast, tem um episódio em que a Carol Pires, a jornalista que produz o Retrato Narrado, dá um dado interessantíssimo. Ela diz que o primeiro dia em que o Bolsonaro disparou no Google, o primeiro dia em que as pessoas começaram realmente a procurar o nome dele no Google, foi quando houve o primeiro beijo gay numa novela da Globo, em que ele se manifestou contra aquilo, né? Ele fez uma declaração contra aquele beijo, e ali foi a primeira vez em que o nome dele deu um salto. Então, como essa pauta dos costumes, como essa pauta da sexualidade, das drogas, né? Como tudo isso fez com que ele ganhasse um público muito maior do que era aquele grupo de eleitores que tradicionalmente votava nele para deputado, que eram basicamente militares e policiais, né? Ele tinha esse papel praticamente de ser um líder sindical para essas categorias. O Patrick está perguntando qual era o nome da novela. Eu não lembro, Patrick. Não sei se alguém aqui lembra. Mas foi uma novela de alguns anos atrás, acho que foi 2014, se eu não me engano, ou 2013, quando teve esse beijo gay. As pessoas estão confirmando aqui que é Amor à Vida o nome da novela. Mais perguntas, mais comentários? Bom, gente, então é isso. Com esta aula a gente encerra o curso. E aí o que falta agora são as apresentações dos trabalhos do grupo. Né? Então, qual é o meu pedido para os vários grupos? Que as pessoas me mandem por e-mail o nome dos participantes e que a gente marque uma data. Tem uma mensagem da Carolina Tomás dizendo que ainda não tem grupo, perguntando se algum grupo pode aceitá-la, né? Se ela pode se juntar a alguém. E tem uma pergunta da Júlia, se na apresentação do grupo todo mundo tem que falar. Não,
eu aboli essa exigência, porque eu entendo que muitos de vocês estão acessando a internet de maneira muito precária e que não teriam realmente condição de falar, de estar se apresentando por problemas técnicos. Então, por conta disso, eu aboli a exigência. Nós temos até o dia 29 de maio, que é o último dia de aula do semestre, para fazer essas apresentações. Então, quer dizer, acho que em termos práticos, vocês têm aí algumas semanas para fazer esse trabalho, né, para ler os livros, e aí podem ir combinando comigo. Preferencialmente, vamos fazer as apresentações durante o horário da aula, mas também, se não der, a gente combina um outro horário, ok? Pessoal, então é isso. Sim, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Esse curso sobre a pandemia foi uma aposta, né, de que seria uma coisa bacana a gente estar se encontrando uma vez por semana para conversar sobre o coronavírus, né, de que isso seria uma troca de ideias interessante e ajudaria a gente também a lidar com os problemas que nós estamos vivendo agora. E para mim foi muito bom, eu espero que tenha sido legal também para vocês, né? E fica aí, o curso inteiro está no YouTube, né? Então vocês podem rever algumas aulas se quiserem, podem indicar para os pais de vocês, para os irmãos, para os parentes, né? Uma coisa que eu tenho dito em vários momentos e que eu reforço agora é que esse momento é um momento muito interessante para vocês compartilharem com as pessoas queridas de vocês um pouco do que a gente faz aqui na universidade. O que afinal, a gente debate numa aula de relações internacionais, né? Então, é um ótimo momento para fazer isso. Então, se vocês conseguirem aí trazer o avô de vocês para ver uma aula, e a mãe de vocês para participar de um debate, serão sempre super bem-vindos. A professora Jana e eu estamos agora preparando o horário para o próximo semestre. Também vai ser um semestre online. A gente está quase fechando o horário e a gente conseguiu montar uma boa tabela para vocês, com todas aquelas matérias que vocês tinham pedindo para a gente, né? O nosso desafio agora é conseguir oferecer aí algumas eletivas a mais, conseguir aí dar uma vitaminada nesse horário. Mas eu acho que dentro das circunstâncias ele está um horário aí bastante bom, né? Bom, pergunta sobre o início das aulas, sim, vai ser meados de julho. E a gente vai ter aula de julho até novembro, com uma turma de primeiro período entrando um pouco depois, entrando em setembro. A princípio, o vestibular da UERJ vai acontecer em julho. Ele foi adiado já várias vezes, mas a princípio ele vai acontecer em julho. Mas, enfim, Jana e eu estamos dando os toques finais no horário e a gente deve divulgar uma primeira versão para vocês em uma semana ou duas. Ok? Meus queridos, um grande abraço para vocês, né? Muita saudade de vocês, muita saudade das nossas aulas presenciais, de passear pelo campus, de tomar um café. Infelizmente, a gente não volta para o presencial tão cedo, mas vamos continuar na nossa conversa, vamos continuar nessas nossas discussões e aproveitando o máximo possível dos recursos que as aulas online nos propiciam, ok? Então, fiquem bem, fiquem com saúde, se cuidem, protejam vocês, protejam as pessoas que vocês amam e a gente se vê, espero, o mais breve possível, num momento melhor, num momento mais feliz para todos nós. Tchau, tchau. Obrigado, Maurício. Tchau, tchau. Muito obrigado pela aula, professor. Tchau, tchau.